Olá pessoal, meu nome é Iago Hortivira e eu sou professor de matemática aqui do cursinho Voe Alto e vou estar ajudando vocês a poder passar na prova da Embraer, tá bom? Bom, vamos começar a nossa aula sobre círculos e circunferência. Para começar, eu vou definir para vocês o que é círculo e o que é circunferência. Para começar, círculo é toda essa área aqui que nós temos que é definida pela nossa circunferência, que é toda essa borda aqui da pizza, podemos dizer. E para conceituar circunferência, que é a gente pode entender o círculo, a gente pode conceituar ela como infinitos pontos que estão em conjunto ao entorno de um ponto central com a mesma distância entre todos eles. Todos têm a mesma distância desse ponto central, tá bom? É muito importante a gente saber disso, porque agora eu vou definir para vocês uma das três coisas mais importantes em uma circunferência, em um círculo. Aqui, ó, são esses três tipos de corda. Por que corda? Corda é qualquer ponto que a gente trace, qualquer segmento de reta que a gente trace, de um ponto a outro do círculo, ou circunferência. E aqui a gente tem a corda. A corda, ela não tem uma definição concreta exatamente do que ela vai ser definida. Então eu posso pegar desse ponto para esse ponto, desse ponto para esse ponto, daqui para cá, qualquer ponto para qualquer ponto. Porém, a gente vai ter o diâmetro e o raio. Aqui o raio e aqui o nosso diâmetro grandão, certo? Muito importante que eu falei antes, que aqui todos os pontos têm a mesma distância desse ponto central. E é exatamente a nossa definição de raio. É essa distância até o ponto central. Vai ser muito importante para vocês na hora da prova, para fazerem os seus cálculos e conseguirem resolver a questão. Outra coisa muito importante que eu conceituei aqui é que o nosso diâmetro é 2 vezes o raio. Ou seja, a distância que a gente tem daqui para cá é o nosso raio e daqui para cá também é o nosso raio. Então aqui a gente tem 2 raios e ao todo é o nosso diâmetro. Então, pessoal, muito importante ter isso detalhado. Agora eu vou definir para vocês uma das coisas mais importantes, que é o número π. O número π, acredito que muitos já conheçam, mas se vocês não conhecem, já vou definir para vocês. Ele é um número irracional, ou seja, ele não tem término. E ele está aqui na nossa reta numérica, porque a gente não consegue definir ele em número exatamente. Se a gente for colocar ele na reta real, aqui na reta numérica, ele está um pouquinho depois do 3 aqui, mas bem longe do 3,5. Se a gente fosse uma noção, porque a gente colocando aproximadamente, como muitos costumam colocar, 3,1415, até que coloquei até um pouquinho mais, mas geralmente hoje você vai falar só 3,1 ou 3,14, certo? Mas a importância dele aqui é que ele foi descoberto a partir de quando pegaram o diâmetro do nosso círculo, circunferência, e colocou aqui para dividir a nossa circunferência, ou perímetro, como eu vou explicar ali. Então, quem foi dividir, colocou uma, duas, 3 vezes e um pouquinho mais. Esse pouquinho mais trouxe essa irracionalidade aqui, entenderam? Por isso que é um número tão, não incompreensível, mas tão difícil de você entender agora, começando na matemática, mas você mais tarde vai compreender melhor os números racionais. Bom, pessoal, mas continuando aqui, essas duas formas, quando a gente divide o nosso perímetro pelo diâmetro, a gente vai ter o número π. E eu vou transformar essa equação aqui para a gente conseguir chegar na equação que você geralmente vai usar pelo esse exercício. O diâmetro, né, 2 vezes o raio, como eu já tinha dito aqui antes. Então, se eu transformar ele 2 vezes o raio e passar para lá, como ele está dividindo, eu vou passar ele para lá multiplicando. Então eu vou ter aqui π vezes 2 vezes o raio. Que se a gente for ver na nossa fórmula de perímetro, a fórmula do perímetro ela é definida geralmente por 2π raio. Por quê? Porque a ordem dos fatores não altera o produto e geralmente o pessoal prefere multiplicar primeiro o π. Tá bom, pessoal? Então não muda muito, como já disse. É uma propriedade para multiplicação. E outra forma muito importante para vocês é a da área, ou seja, do nosso círculo aqui, que é a área é igual a
π vezes o raio ao quadrado. É muito importante essa forma aqui para vocês descobrirem a área. Muitas vezes vão ficar pedindo, por exemplo, de um gramado, eles querem saber a área desse gramado. Então é muito importante você ter essas duas formas anotadas, vocês compreenderem ela, vocês poderem utilizar ela na prova. E também esse caso aqui, que às vezes ele pode te dar o raio, você sabe, te dar o valor de π, ele quer descobrir o perímetro, entendeu? Então é muito importante vocês estarem bem atentos em como que a questão vai interpretar isso, tá bom, pessoal? Já vou fazer um exercício agora com vocês, para vocês terem uma maior noção de como vai ser no dia da prova, tá bom? Então, pessoal, eu peguei um exercício aqui da Embraer para fazer com vocês. Ele fala que uma chapa de metal teve um recorte de um círculo de área de 49 centímetros quadrados. Como eu já disse aqui, é muito importante a gente estar atento quando ele fala centímetros quadrados, que é a área. Então a gente vai estar usando essa formulazinha aqui, tá? Beleza? E como ele já nos deu a área, a gente só vai colocar aqui 49 π, certo? A gente não vai colocar os centímetros quadrados porque é unidade de medida. Daí a gente coloca aqui igual a π, o raio ao quadrado, certo? Como a gente tem aqui o π dos dois lados e aqui ele está multiplicando, aqui também, então a gente vai passar para esse daqui para cá, dividindo. Logo a gente pode cortar esse π com esse π. Em seguida a gente vai ter que 49 é igual ao nosso raio ao quadrado, certo? Logo o nosso raio vai ser igual a raiz de 49, que é 7. Tá bom, pessoal? No exercício ele havia pedido o perímetro da chapa. Como a gente descobriu que o raio tem 7 centímetros, a gente sabe que o diâmetro ele vai ser o vezes do raio, logo 14 centímetros. Então aqui o nosso x, que está na questão, é igual a 14 centímetros. Tá bom, pessoal? E para a gente poder descobrir agora o perímetro, é só a gente fazer a soma dos lados aqui. A gente sabe que aqui é 20 e logo aqui é 20, já que é uma chapa retangular, como é dado no exercício. E aqui também vai ser 14 centímetros, pessoal. Ó, 14 mais 14 vai dar 28. 20 mais 20, 40. Final vai dar 68, pessoal. Letra A. Beleza? Muito obrigado. Uma boa sorte, uma boa prova para vocês e tudo certo. Até mais.